Pessoal, bom dia. Eu vou iniciar a gravação da aula de métodos contraceptivos, uma gravação um pouco amadora, mas vamos tentar ver esse conteúdo muito importante, ter esse conhecimento. E infelizmente nas aulas presenciais eu não estou conseguindo avançar na matéria como eu gostaria. Né? Então, os métodos contraceptivos eles devem ser empregados para evitar uma gravidez indesejada. Existem diferentes tipos de métodos, né, que estão elencados aqui nessa figura que eu vou publicar para vocês posteriormente, e o índice, né, de chance de uma gravidez indesejada quando as orientações desses métodos são seguidas adequadamente, né, sendo que tem os mais seguros, que são os métodos hormonais, aí o implante, as pílulas combinadas, as pílulas de progestagênio, os adesivos hormonais, anel hormonal, injeções mensais e o DIU, né? O DIU aí tem essa variação porque tem DIU com ou sem hormônio, tá? Tem o DIU de cobre sem hormônio e tem o DIU, né, com o dispositivo intrauterino associado aí aos hormônios. E outros métodos, né, como a camisinha, que vamos comentar também, ele é bem seguro, né, quando usado corretamente, a pílula do dia seguinte, métodos naturais, né, como a tabelinha, o coito interrompido, que já tem uma segurança bem menor, né, com uma incidência aí de gravidez maior, e também um método não muito seguro é a utilização do creme espermicida. As camisinhas existem de dois tipos, né? A camisinha masculina e a camisinha feminina. Existem diferentes marcas de diferentes materiais, sendo que o predominante utilizado na produção é o látex, devido ao aparecimento de alergias em algumas pessoas, né, tanto do sexo masculino ou feminino, foram desenvolvidos outros materiais. Tem diferentes cores, diferentes tamanhos e também com diferentes cremes lubrificantes aí, substâncias lubrificantes que facilitam aí o ato sexual. Eu vou passar o procedimento, né, de utilização da camisinha, e existe também a camisinha feminina, que como mostra aqui na figura, né, cobre toda a vagina e impede que os espermatozoides penetrem aqui no útero. Lembrando que a fecundação ocorre aqui na alça da tuba uterina, então tanto a camisinha masculina como feminina são considerados métodos de bloqueio que impedem o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, que é a célula que vai ser fecundada, como nós vimos na aula teórica. Lembrando ainda, né, que as camisinhas, além de evitarem gravidez indesejada, elas contribuem aí para evitar a transmissão da maioria das infecções sexualmente transmissíveis, né? O termo DST ele deixou de ser empregado, sendo substituído pelo termo IST, infecções sexualmente transmissíveis, a maioria, né? Porque como nós vamos comentar, algumas doenças como herpes, o HPV, que causa o condiloma, eles podem ser transmitidos mesmo com o uso de camisinha, porque o vírus ele pode estar em outras partes do corpo, inclusive na bolsa escrotal. Então, a camisinha masculina, que é o método amplamente utilizado, deve ser utilizado com critério para evitar ruptura dessa camisinha durante a relação sexual. E outros fatores também, como a qualidade do produto e a data de validade, são importantes aí para garantir a segurança do método, né? Então, após abrir a embalagem que contém a camisinha deve ser enrolada desde a glande até a base do pênis e segurando a ponta da camisinha para evitar que fique ar e
que cause, né, o rompimento aí durante a relação sexual. Após a ejaculação, o homem ainda com o pênis ereto deve remover essa camisinha cuidadosamente, fazendo com que todo o líquido ejaculado fique na extremidade, nesse reservatório, e posteriormente dá um nó e é descartado adequadamente no lixo, né? Não é para jogar camisinha na rua em outros locais inadequados. A camisinha, ela também pode ser usada para o sexo oral, porque pelo sexo oral algumas ISTs também são transmitidas, né? Como a gente comentou, o HPV, o herpes e a gonorreia. A camisinha pode ser colocada na língua, né? Aqui as imagens mostrando as pessoas aí demonstrando. Existe camisinha específica para a língua também, para evitar então a infecção por esses vírus, principalmente, né, o herpes e o HPV. O HIV também pode ser transmitido via oral, mas essa via de transmissão é menos comum. O HIV é transmitido comumente, né, pênis, vagina, também por sexo anal. E a gonorreia também pode ser transmitida aí via oral. Lembrando que o HPV está associado ao aparecimento de câncer de boca e é o principal causador aí do câncer de colo uterino. O herpes vírus também pode se desenvolver na cavidade oral. E desde que descobertas aí, diagnosticado, tanto o HPV quanto o herpes quanto a gonorreia, são doenças que têm tratamento. Aqui é só uma imagem, né, do vírus herpes e da bactéria que causa a gonorreia, que é um diplococcus, né? Cocos são bactérias redondinhas e no caso da Neisseria gonorreiae, que é a bactéria que causa a gonorreia, são 2 cocos unidos aí. Então, é possível fazer a visualização por microscópio, sendo que essa imagem aqui não é uma imagem de microscópio óptico, tá? É uma imagem em fantasia. Os cremes espermicidas, os espermicidas eles existem na forma de creme, espuma e óvulos. E os espermicidas são colocados lá na entrada do útero, né? Lá no colo do útero, lá no fundo da vagina. E o creme espermicida, ele é considerado um método de barreira química porque ele vai matar os espermatozoides aí na vagina, impedindo, bloqueando o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário. O dispositivo intrauterino, ele tem que ser colocado por um médico, ele é colocado dentro do útero e ele vai ocasionar a morte dos espermatozoides aqui no útero, evitando então que os espermatozoides encontrem com o ovócito secundário aqui na tuba uterina, tá? E como ele também atua alterando a viscosidade do muco cervical, depois eu vou mostrar em um desenho para vocês esse muco cervical, também essa alteração do muco cervical dificulta a progressão dos espermatozoides no aparelho reprodutor feminino, principalmente aqui no útero. E lembrando, né, que caso algum espermatozoide consiga passar, ele pode fertilizar o ovócito secundário e após a formação do óvulo e da mórula, né, que são aquelas etapas iniciais do desenvolvimento embrionário que vão ocorrer aqui na tuba uterina, o DIU impede a implantação do blastocisto no útero, né, impedindo também essa gravidez indesejada. Como eu mencionei anteriormente, o dispositivo intrauterino ele pode ser utilizado, já tem fabricantes que fornecem dispositivo intrauterino com associação com hormônios, né? Que os hormônios, como nós vamos ver, eles impedem a ovulação, né? Então a mulher fica com dupla proteção.
seria uma proteção aí inibindo a ovulação, e também essa proteção mecânica aí é devido à morte dos espermatozoides no útero. Existem vários tipos de hormônios disponíveis, vários tipos de técnicas e procedimentos que utilizam hormônios. Existem os hormônios que são administrados na forma oral, na forma de adesivos, na forma de injeções, que podem ser mensais ou trimestrais, na forma de um anel que é colocado dentro da vagina, e o implante e o DIU associado ao hormônios, né? Esses hormônios, eles podem ser combinados, 2 tipos de hormônios, ou medicamentos, né, cuja composição química tem somente progestagênios. Estes hormônios, eles vão atuar inibindo a ovulação, né? Como nós estudamos na aula teórica, né? O folículo ovariano presente no ovário, ele entra em maturação mensal. Os folículos, né? Eles entram em maturação mensalmente, sendo que apenas um folículo geralmente se desenvolve até a ovulação. A maturação do folículo ovariano é exercida sob influência de um hormônio produzido pela hipófise, chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, ele estimula o crescimento desse folículo ovariano, e no 14º dia, esse folículo ovariano chega a seu estágio máximo de maturação, e sob influência de um hormônio chamado LH, esse ovócito secundário vai ser liberado aqui do folículo ovariano, e o folículo ovariano passa a se chamar corpo lúteo ou corpo amarelo. No caso do FSH, ao mesmo tempo que ele induz a maturação do folículo ovariano, esse folículo em maturação, ele inicia o processo de produção do estrógeno ou estradiol. Esse hormônio, né, estrógeno, estradiol, que vai ser produzido aí pelo ovário, juntamente com a progesterona, que vai ser liberado aí após a formação do corpo lúteo, esses hormônios, eles têm um efeito negativo sobre a produção do FSH e do LH da hipófise. Então, como mostra esse diagrama aqui, né, a hipófise, ela produz o LH e o FSH, que estimulam os ovários a produzir estrógeno e progesterona. E esses hormônios, estrógeno ou progesterona, inibem a produção do FSH e do LH na hipófise, né? Então, quando a mulher faz a administração desses análogos, né, dos estrogênios e da progesterona, naquelas diferentes formas que comentamos, né, pílulas, injeções, implante, anel vaginal, vai inibir a produção de FSH e LH, e sem a produção desses hormônios não há maturação do folículo ovariano e nem ovulação. Então, a mulher não ovula. Existem estudos, né, que conseguem relacionar a utilização desses hormônios com efeitos adversos aí no organismo da mulher. Entretanto, né, em mulheres sadias, o risco é muito baixo, e esses métodos, eles não são indicados, né, quando a paciente já tem uma história prévia de trombose endovenosa e possui fatores de risco, como obesidade, síndrome metabólica, a mulher é fumante, e algumas mulheres acima de 40 anos, né, com histórico aí de deficiências na absorção de cálcio. Esses métodos devem ser bem analisados pelo médico. E o principal efeito aí desses hormônios no organismo da mulher é que esses hormônios eles têm receptores para células, tem receptores nas células endoteliais. O que são essas células endoteliais? São as células que formam
os vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, essas células, quando ativadas, elas estimulam a produção de substâncias coagulantes, né, dos fatores de coagulação sanguínea que podem desencadear a formação de um trombo, né, que é esse conjunto aqui de hemácias, de células que vão agregar, podendo fazer obstrução aí do vaso sanguíneo, ou mesmo se desprender, né, passar aí para dentro do vaso e chegar até o pulmão ou um coração, podendo ter risco, né, de embolia pulmonar, acidente vascular cerebral ou mesmo o infarto do miocárdio. Então, para as mulheres, né, que já têm um histórico familiar de trombose, a administração, né, dos contraceptivos deve ser bem avaliada aí pelo profissional. E alguns desses análogos aí dos hormônios sexuais femininos, tem alguns estudos que indicam alteração nas frações aí do colesterol, né, aumentando o colesterol ruim, que é o LDL, e reduzindo as taxas de HDL no sangue. E alguns estudos também indicam alterações aí na pressão arterial. Então, por isso que a escolha por um método hormonal tem que ser recomendada aí por um profissional preferencialmente, tá? Mas tem vários contraceptivos hormonais aí com baixíssimos efeitos colaterais, né? E melhorando a qualidade de vida em vez de trazer riscos à saúde, né? Melhora a qualidade de vida em relação ao humor, né? A alteração aí no ciclo menstrual com a amenização, né, da tensão pré-menstrual, que é a TPM, redução do fluxo menstrual, causando então uma melhoria na qualidade de vida, e alguns estão associados até à redução da acne. Existem também pílulas chamadas de contraceptivos de emergência. Existem diferentes marcas atualmente no mercado que elas são uma grande dose desses hormônios que são análogos aí aos hormônios sexuais femininos, né? Diferente das pequenas doses que vão ser lançadas no sangue por esses métodos discutidos anteriormente, né? Pílulas, injeções, anel, implante e o DIU associado ao hormônio. Essa pílula do dia seguinte, quanto mais rápido ela for administrada, maior a segurança. E lembrando que vai ter o mesmo mecanismo de ação, que vai ser inibição da ovulação, caso ela ainda não tenha ocorrido. Ela também atua alterando a movimentação tubária, né? Então, aqui mostrando o óvulo, o ovócito secundário, na verdade, né? Se movimentando aí dentro da tuba uterina. Então, esse movimento da tuba uterina, ele também vai ser influenciado. A pílula do dia seguinte também influencia na viscosidade aí do muco cervical, dificultando a progressão dos espermatozoides dentro da tuba uterina, né? Então, ele também vai impedir o encontro aí do óvulo, do ovócito secundário com o espermatozoide, devido a essas alterações aí na movimentação das tubas uterinas e também na viscosidade do muco cervical. Essa viscosidade nós vamos discutir posteriormente, que a mulher pode até conseguir avaliar, conseguindo determinar o seu período fértil. Lembrando, né, que a pílula do dia seguinte, ela não vai exercer efeito na interrupção da gravidez após a implantação do embrião no endométrio, né? Então, essa figura aqui, ó, que vimos em aula também, ela mostra diferentes fases, né, do desenvolvimento embrionário. Aqui é o ovócito secundário, em pretinho, pequenininho. Depois eu vou passar o slide para vocês,
mostrando os espermatozoides aqui, tentando fertilizar esse ovócito secundário. Aqui o ovócito secundário já fertilizado, mostrando o detalhe aqui da membrana de fecundação, né? Então aqui já é o óvulo propriamente dito. Aqui já tem o início de desenvolvimento embrionário, que é a união do pronúcleo masculino e feminino, contendo DNA. Aqui é a primeira divisão mitótica do embrião, segunda, e o embrião vai sofrendo diversas divisões mitóticas ainda na tuba uterina até a formação da mórula, que é essa estrutura aqui de 36 a 38 células. E a fase em que o embrião se implanta no útero, essa fase aqui chamada de blastocisto, né? Então, quando o embrião chega no útero, já está nessa fase aqui de blastocisto. A pílula do dia seguinte, ela pode impedir também, né, devido àquelas alterações que ocorrem lá no muco cervical, pode também, e as contrações, né, que ficam diferentes também com a ingestão da pílula, pode impedir a fixação do blastocisto aí no útero, né? Lembrando que a mórula, as fases de mórula e blástula, né, são as mais utilizadas aí para pesquisa de células tronco embrionárias, que, como comentamos em aula, são células totipotentes, células capazes de originar qualquer tipo celular. Por isso, o interesse na pesquisa dessas células para reposição de células que podem estar danificadas. Existem métodos cirúrgicos, apesar da dificuldade de reversão desses métodos, né, a vasectomia ela pode ser reversível, né, mas hoje é mais fácil fazer uma punção de espermatozoides aqui do testículo, caso o homem que tenha feito vasectomia queira voltar a ter filhos, né? A vasectomia consiste um corte aqui no canal deferente, né? Aqui em mais detalhes. O canal deferente é aquele canal, né, em que os espermatozoides formados nos testículos vão ser conduzidos até a uretra. E a laqueadura consiste aí na ruptura das tubas uterinas, né? Então, não vai ter um encontro aí do ovócito secundário com o espermatozoide aqui na tuba. Da mesma maneira, o homem que faz a vasectomia vai ejacular um sêmen sem espermatozoide, né? Que vai conter apenas o líquido da glândula seminal com o líquido da próstata e não tem nenhuma alteração aí na produção de testosterona do testículo, né? Porque, como estudamos, a testosterona é lançada diretamente no sangue e não no canal deferente. Esses métodos em animais aí são chamados de castração. Os métodos naturais são basicamente três, né, que envolve aí o conhecimento do ciclo menstrual e do sistema reprodutor feminino. Tem a tabelinha, né, que para uma mulher de ciclo menstrual normal de 28 dias, o dia fértil é o 14º dia que é o dia que a mulher vai estar ovulando, né? Então lembre que lá na menstruação, que é o primeiro dia do ciclo, o óvulo, o ovócito secundário, né? Porque o óvulo só vai ser formado após a fecundação, ele já foi eliminado pelas secreções aí cervicais antes do início da menstruação, né? Então o ovócito ele não vai sair nesse período de menstruação porque ele foi liberado no 14º dia após o primeiro dia do ciclo. E aquelas mulheres que não têm o ciclo menstrual normal vão ter que fazer uma média da duração desse ciclo para tentar determinar com maior precisão o dia fértil, sendo que, de maneira geral, o dia fértil é 14 dias antes do próximo ciclo, né? Então, a mulher tem que prever esse dia aí, né, por cálculos matemáticos, qual que vai ser o início do próximo ciclo, para reduzir os 14 dias, determinando o dia fértil. Como o corpo da mulher não é uma máquina, como medida de segurança, adota-se 2 dias antes e 2 dias depois, porque o óvulo também tem uma sobrevida aí de 24 a 48 horas, ok? Outros métodos naturais, né, que podem ser utilizados, mas lembrando, né, que esses métodos só é uma opção quando a mulher não pode fazer uso aí dos hormônios, dos contraceptivos hormonais ou do uso das camisinhas, que tem a vantagem
além de evitar uma gravidez indesejada, também evita a infecção pelas doenças sexualmente transmissíveis. A técnica do muco cervical consiste em perceber a alteração na viscosidade do muco cervical, né? Então, aqui, logo após o período menstrual, a mulher ela fica praticamente sem esse muco cervical e esse muco começa a ficar pegajoso, seguido de cremoso e escorregadio, até que no período fértil esse líquido cervical ele já adquire uma composição elástica que caracteriza o período fértil, né? Um pouco mais fluido, mais elástico. E após a ovulação, a mulher volta a ter alteração nesse muco cervical, que ele vai adquirir uma coloração mais leitosa. Algumas mulheres também fazem opção pelo monitoramento da temperatura basal durante o período fértil, que é o período de ovulação. Ocorre aumento de quase 1 grau na temperatura corporal da mulher. Então, a mulher pode associar esses diferentes métodos quando ela não tem a opção de evitar a gravidez por esses métodos discutidos anteriormente. Lembrando que esses métodos são mais aconselháveis para a mulher que quer engravidar, né? Ela vai monitorar o período fértil para ela conseguir ter maior sucesso reprodutivo. E recordando também, né, como vimos em aula, para a tabelinha, existem já aplicativos disponíveis no Play Store que podem ser baixados para a mulher monitorar o seu ciclo e ter um melhor conhecimento aí do seu período fértil e infértil. Existem alguns contraceptivos masculinos em teste, uns à base de gel, esse gel injetado no canal deferente e impede a passagem dos espermatozoides aí para encontrar o ovócito secundário, né? Os ovócitos, os espermatozoides, eles não vão conseguir progredirem no canal deferente, porque esse gel vai bloquear a passagem deles, não os deixando chegar até a uretra. E esse método é reversível, né? Quando o homem quiser voltar a ter a fertilidade, é injetado uma substância, geralmente bicarbonato de sódio, que vai dissolver esse gel, desobstruindo o canal deferente e permitindo a progressão dos espermatozoides até a uretra, aonde serão ejaculados. Existem também testes contraceptivos masculinos hormonais, ou à base de testosterona ou de progestina, ou desses dois hormônios combinados, que vão atuar principalmente inibindo a produção dos hormônios hipofisários, que vão induzir